Boa tarde, família Uni, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem, que esteja tudo tranquilo nesse momento, para a gente poder fazer um bom trabalho, beleza? Fica aqui um beijo com muito carinho e respeito a todo mundo. Estou morrendo de saudade de todos vocês da nossa família Uni, beleza? Mas vamos lá, gente, vamos ao trabalho aí. Bem, lembrando que eu já finalizei o conteúdo da frente 1, né, que me coube, e agora eu vou voltar à frente 4, que é a minha frente de origem. Então, para começar esse trabalho de hoje, eu aponto para vocês o que a gente vai trabalhar hoje, né? Como você já sabia, a apostila 3 da frente 4 vai contemplar tudo sobre gravitação. E a apostila 4 da frente 4 vai contemplar a estática, tudo bem? Ou seja, situações de equilíbrio. Mas vamos primeiro dar ênfase ao curso de gravitação. E aqui nessa nossa primeira aula de gravitação, eu quero colocar você em contato com os conceitos, com as ideias que estão por trás de todo esse curso de gravitação aí, beleza? Só lembrando que não é um curso bem tranquilinho não, porque nós temos muitas coisas que aconteceram para a gente chegar numa consequência como hoje. Se hoje a gente consegue entender o movimento do globo terrestre, né? A gente consegue entender, por exemplo, o movimento de rotação, de translação, eclipse, estações do ano, não é? Calendário. É porque teve muita discussão de acordo com a evolução da humanidade. Então, dentro desse assunto gravitação, que é delicadíssimo, tem muita correria científica e tem muito também muitas publicações, muitos artigos publicando sempre uma evolução de um pensamento retrógrado. Tudo bem? Um sempre corrigindo o outro. Olha que bacana essa primeira aula que eu trago os conceitos básicos e gerais de gravitação. Eu começo com essa imagem bem bonita, não é? Que é exatamente esse movimento que está acontecendo agora. Eu tentei representar a Terra em seus respectivos pontos, onde acontece o solstício e equinócio. Quando eu falo solstício e equinócio, estou querendo dizer períodos do ano, dias, onde o dia é maior e a noite é menor. Em alguns momentos, a noite é maior e o dia é menor, o que você chama de horário de verão, né? Então, dependendo da posição do globo terrestre, onde ele se encontra, você tem exatamente esses equinócios e solstícios. E aqui estão as datas que esses fenômenos ocorrem, tudo bem? Só que a ideia deste movimento aqui, você tem que também colocar exatamente isso. Quando eu falo dia mais longo e noite mais curta, é isso, ó. Dependendo onde o planeta estiver em seu movimento, né, ó, que ele está ali sempre em volta do Sol, tá vendo? A gente vai descrever esse movimento. Você percebe que existem épocas do ano onde a maior incidência solar é no hemisfério norte. Outras, o globo pega o mesmo ponto, mas em outras posições, tá vendo? Ó, você tem maior no hemisfério sul. É isso que é falar dia mais longo e noite curta, ou dia mais curto e noite mais longa. Tudo bem? É por causa dessa situação aqui. Mas enfim, eu quero começar o curso de gravitação, beleza? Vamos lá, gente. Acho que a primeira parte, a parte mais importante também, é destacar a diferença entre esses dois tipos de movimento. Quando você fala translação e também quando você fala rotação. Você tem que saber diferenciar essas duas condições aí, beleza? Então vamos começar. Quando você fala de rotação e translação, você tem que tomar cuidado simplesmente com algumas coisinhas. Olha só que belezinha. Esse movimento, por um exemplo, ó, é um movimento que você fala de do que? Rotação. E esse daqui, ó, deixa eu destacar, é o de translação, onde a Terra, em torno do Sol, ela faz o movimento de translação. E em torno do seu próprio eixo, é o movimento de rotação. Acompanha comigo, ó. A rotação é um movimento que ela realiza em torno do seu próprio eixo. E ela leva, no caso, 24 horas para que isso aconteça. Esse é o período de um dia. Tudo bem? Agora, quando você fala quando você fala translação, transladar é rotacionar em torno de um astro, não é? Então o que tem que entender? Que quando você fala translação,
é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol e ela leva para isso, ó, tá vendo? 365 dias, 4 horas e alguns minutos. É por isso que de em 4 anos nós temos o quê? Simplesmente a ideia de 29 de fevereiro, né? Porque se você pegar algumas horas durante o dia, depois de um certo tempo você acaba tendo um dia, né? Beleza? As tais 24 horas, tá? Mas enfim, eu tentei descrever aqui para você simplesmente a diferença entre translação e rotação, tudo bem? É um dos principais pontos da gravitação aí. Saber diferenciar para não falar de maneira errada. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Belezinha? Parte introdutória, né? Aqui eu tentei escrever para você, né? A ideia do solstício, do equinócio, tá? Mas isso não tem tanta parte importante para a gente no curso de gravitação, não, tá? Vamos lá, ó. O próximo quadro aqui, eu quero começar a conversar com você sobre a primeira e a segunda lei de Kepler. Quando eu falo Kepler, eu estou falando de Johannes Kepler. Para a gente entender essas duas primeiras leis de Kepler, a gente tem que entender o seguinte. Como eu falei no começo, essa ideia de gravitação, ela evolui de muita ideia, muita observação principalmente. Kepler, ele é do século 16, 17, mais ou menos por aí. E a ciência não tinha tantas ferramentas para subter resultados de observações. As ferramentas que existiam, as lentes, as lunetas, eram realmente muito ruins. Só que aí tem um detalhe. Kepler, atenção, ele foi discípulo de um outro cientista, tá? De um outro cientista, onde, após o seu falecimento, todas as observações e os dados astronômicos desse seu tutor veio para a mão de Kepler. Então a primeira e a segunda lei de Kepler, hoje demonstrada tranquilamente, foi proposta inicialmente de dados observacionais. Observando aqueles resultados, Kepler chegou nessas duas conclusões. A primeira conclusão foi esta, que os planetas do sistema solar, incluindo a Terra, todos eles descrevem órbitas elípticas, onde o Sol ocupa a posição de um dos focos. Ou seja, para o movimento dos planetas do sistema solar, tem que entender exatamente este fenômeno, que o Sol se encontra em um dos focos de uma elipse e o planeta está sempre em órbitas elípticas, ora passando no ponto mais perto do Sol, ora passando no ponto mais longe do Sol. O ponto mais perto do Sol é chamado de perigeu ou de o ponto mais longe de apogeu ou periélio e afélio, tudo bem? Perigeu, porque está perto, ou periélio, apogeu ou afélio, porque está longe, tudo bem? Beleza? Periélio e afélio. Então quer dizer que o satélite ou o planeta, ora vai passar mais perto, ora vai passar mais longe, tá? E esse movimento é importante que vai ser descrito na parte matemática. Então guarda isso. Os planetas do sistema solar orbitam sempre de maneira elíptica, em órbitas elípticas. E a segunda, que também é legal, que os exercícios vão treinar a gente, ela fala assim: os planetas do sistema solar, eles varrem áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Como assim? O que você tem que entender desse texto? Ó, imagine só que, ó, tá vendo esse planeta aqui, ó, vermelho? O Sol tá aqui. Então imagine a distância, ó, que fosse isso aqui fosse um vetor, tá? Um vetor que liga o Sol ao planeta. Se ele demorar um mês e ele vai atingir esse ponto, quer dizer que o vetor varreu uma área, que eu chamei de A2. Se eu pegar em outros dois pontos, onde o intervalo de tempo seja igual, então quer dizer que a varredura vai pegar uma área idêntica. O que a gente chama de velocidade
areolar. A velocidade do vetor, tá vendo? Ó? A velocidade desse vetor varre uma área. Se as áreas forem iguais, os tempos são iguais. Ou, se os tempos forem iguais, as áreas serão iguais. Tudo bem? Eu tentei expor para vocês aqui a primeira e a segunda lei, que a gente chama de Kepler. Tem uma terceira, que vai ser provada daqui a pouco, tudo bem? Daqui a pouquinho. Mas olha que bonito, de verdade, agora. Eu gostaria, nesse momento, com vocês, de poder conversar muito sobre a gravitação, sobre muito o que eu estudei sobre a história da física, sobre a evolução dos princípios da gravitação. Isso começou em antes de Cristo, com Ptolomeu, né? E civilizações já extintas direcionavam seu plantio em relação a isso. Então a gente tem que entender que essa parte da gravitação ela é extremamente importante para esse laço da humanidade. Mas eu tenho que passar batido por alguns momentos, principalmente pelo tempo que eu tenho de nossa aula, tá? Não posso passar muito do horário. Mas então é o seguinte, sabe a lei da gravitação universal? Olha que bonitinho, ó. Ó. Você percebe nesse esquema, ele vai ficar aqui o slide inteiro, ó. Ó, ele vai ficar fazendo esse slide inteiro. Você percebe que os planetas que estão mais perto, ó, você percebe, ó, eles apresentam uma certa força de movimento em torno do Sol. Já, por exemplo, Plutão, que é o mais longe, ó, ele está girando, tá vendo? Ó, bem mais lento, porque ele está mais longe, você percebe? Então existe, por um exemplo, uma força que liga o planeta ao Sol e uma força que liga o Sol ao planeta, tudo bem? Eu quero demonstrar para você como que a gente pode fazer para calcular essa força, tudo bem? É lógico que eu vou fazer de uma maneira muito mais rápida, mas quando se teve essa evolução, foi muito bacana estudar sobre isso, tá? As questões políticas, econômicas e tudo mais que estavam rodeando isso. Mas vamos começar, gente. O que eu posso dizer? Me acompanha, tá? Eu vou deduzir o que você vai usar ao final, tá? Não se preocupe com isso. Olha só. Eu vou pensar então que a força resultante que age em cada planeta é massa vezes aceleração. E como a trajetória é curva, eu estou colocando a aceleração como centrípeta. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Ó. Você lembra como é que a gente calcula a centrípeta? Você lembra? Eu lembro. Ó. É v quadrado sobre r, tá vendo? Então, no lugar da aceleração centrípeta, eu coloco v quadrado sobre r. Imaginando que a órbita seja circular, que nem a do planeta Terra, que é quase circular, né? É elíptica, mas com baixa excentricidade. Ela parece circular, tá vendo? Vamos imaginar uma ideia circular aqui. No lugar do V, eu vou colocar isso, ó, tá vendo? ΔS, que é o 2πr em uma circunferência, dividido pelo tempo, tá? E a hora que eu colocar esse número aqui dentro, olha como é que vai ficar. Ó, tá vendo? MR, eu separei, e esse V fica ao quadrado, tá vendo? V ao quadrado. Tá me acompanhando? V ao quadrado. E se você desenvolver o quadrado aqui, ó, olha como é que vai ficar, ó. M por R, agora, ó, 4π quadrado, R quadrado, tempo quadrado, tá vendo? Eu só resolvi esse quadrado aqui, ó. Beleza, pura matemática, problema nenhum, zero, 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 zero. Agora olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma passagem que eu preciso que você me acompanhe. Olha a passagem que eu vou fazer, olha só. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por R. Mas por quê? Por que você não cancela aqui, ó? Não, eu quero chegar numa equação para você, tá? Então eu peço para você, multiplica por R em cima e multiplica por R embaixo. Pode fazer isso, por favor. Aqui em cima, eu vou mostrar para você como é que vai ficar, tá? Ó, em cima você tem R ao cubo e embaixo você tem R quadrado. Você está percebendo que eu estou chegando na lei da gravitação universal, tá vendo? Nesse momento, eu preciso destacar duas coisas para vocês. Primeiro esta. Esse número
o raio ao cubo, se você pegar o raio dessa órbita e dividir pelo tempo que ela leva para dar essa volta, como é sempre igual, esse número é constante. O que a gente vai chamar daqui a pouquinho de terceira lei de Kepler. Na verdade, isso é o inverso, né? Mas isso é uma constante, tá? Se isso é uma constante, agora me acompanha que é o último passo chatinho que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou multiplicar em cima pela massa do Sol, que é o centro, e embaixo pela massa do Sol, que é o centro. Beleza? E depois de tudo isso feito, olha onde eu chego. Nossa, Jaú, quanto número, quanta coisa. Ó, no lugar do R ao cubo por t quadrado, eu coloquei constante. Por que eu estou fazendo isso? Deixa eu destacar uma coisa, e a última coisa, ó, acabou. Ó. Você percebe que esse K, esse 4π quadrado e a massa do Sol, ela é sempre constante. Então, essa constante eu vou chamar de G, tá vendo? É uma constante gravitacional de G, ó, gravitacional. Então, se eu separar certinho a equação, eu chego nisso. Que a força gravitacional, a força que liga dois planetas, é uma constante. Qual constante? Se você jogar o valor do K, o valor do 4, do π e do m, do Sol, você vai encontrar esse número. 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilo quadrado. Então significa que assim é dessa maneira que você vai calcular a força entre dois planetas. Você tem que pegar a massa de cada um, a distância que eles estão de centro a centro, e você vai, né, multiplicar tudo isso pela constante sempre fornecida nos exercícios aí. Tudo bem, minha gente? Tudo bem até agora? Desculpe fazer essa dedução, mas eu só quis mostrar para você o pensamento. Lógico que isso demorou anos, tá, para ser descoberto. Mas ó, foi uma maneira mais rápida de chegar na equação que eu preciso para vocês. Guardem isso. Você calcula a força gravitacional entre dois planetas deste jeito aqui. Beleza? Bom, isso vai me trazer uma consequência bonita para o próximo quadro, que é o movimento de satélites. A gente ainda está na introdução à gravitação, tá, gente? Eu estou introduzindo esse curso para vocês. Olha que bacaninha, ó, me acompanha. Consegue imaginar um satélite? Ó, tá vendo? Um satélite. Depois, na próxima aula de gravitação, a gente vai conversar sobre esse movimento. Órbita geoestacionária, geossíncrona, né? A gente vai conversar dela na hora adequada. Mas deixa esse cara para lá, beleza? Só imagine um satélite orbitando a Terra. Você lembra que o movimento é elíptico? E ora o planeta ou o satélite passa perto e ora ele passa longe? Vamos ver se isso é verdade? Se a matemática que ele está falando faz sentido? Vamos ver? Ó, me acompanha. Ó. Você percebe que quando esse objeto está em movimento, ele está girando, ó. O que eu posso dizer? Eu vou dizer isso aqui, ó. A força resultante que age nele é a própria força resultante centrípeta. Você percebe? Existe uma força que está segurando ele preso nessa órbita. E essa força a gente chama de resultante centrípeta, porque aponta para o centro. E quando ele tem uma certa velocidade em torno, né, do seu objeto, a resultante é a própria gravitacional. Vamos jogar os números? Vamos jogar o que a gente já sabe? Ó, a resultante centrípeta, você não calculou como sendo m, a aceleração, v quadrado por r? Que nem eu fiz agora há pouco com vocês. Tá vendo? E isso eu vou fazer o quê? Ó, eu vou igualar com a força gravitacional que a gente acabou de mostrar agora. Isso aqui, ó. Tá vendo? G, emão, eminho e r quadrado. E o que é que eu posso fazer nesse momento? Isso, ó. Eu posso cancelar as minhas massas. Então a massa do satélite não me interessa. Eu também posso fazer isso, ó.
cancelar o raio, aqui sobra 1 e aqui cortei o raio. Esta velocidade, tá vendo como é que fica? Ó? Fica assim. Então agora o que eu posso concluir? Posso concluir que esta velocidade com que o satélite está orbitando, ele depende de uma constante gravitacional, ele depende da massa do planeta, no caso da Terra, que é o centro, e depende também da distância que ele vai estar orbitando a Terra. Essa aqui é a distância que ele está do centro da Terra. Então, olha que bacana. Olha, lembra que eu falei para você do apogeu, do perigeu, né, do afélio e do periélio? Olha só que bacana, ó. Olha o que eu estou dizendo para você. Quando você está lá lá longe no afélio, ó, no afélio a distância é muito grande. Então você passa com uma velocidade muito baixa. Só que agora, quando você está mais perto, a distância é pequena, a velocidade é grande. Ou seja, quando você está passando perto do planeta, a velocidade é alta. Quando você está passando longe do planeta, a velocidade é baixa. Olha o que eu estou querendo falar para você. Ó. Você percebe? Ó, ele está longe. Ó. Quando ele chega perto, ó, ele aproxima. Ó, a velocidade aumenta. Quando ele está longe, ele diminui de velocidade. Tá vendo? Quando ele está perto, ó, tá vendo? Ele vem perto, aumenta a velocidade. Pegou, gente? É isso que eu acabei de provar nessa sua equação aqui, ó. Beleza? Eu provei simplesmente que a velocidade depende de onde ele vai estar. Se ele estiver perto, a velocidade é grande, tá vendo? Ele acelera, quando ele está longe ele freia. Beleza? E isso causa as estações do ano, né? Que gostoso, ó. Tem muita coisa que acontece aqui, gente. Mas enfim, tudo bem? Eu estou tentando colocar você em contato com as ideias gravitacionais, beleza? Lembrando que essa aula é introdução ao curso de gravitação. Eu continuo fazendo desse jeito. Agora, eu quero provar uma parte legal. Período de translação e a terceira lei de Kepler. Lembra que você viu agora comigo as duas primeiras leis? A lei que fala das órbitas elípticas e a segunda que fala das áreas do vetor, né? Área igual, tempo igual. E essa terceira, ela é legal, mas eu vou provar para você. Guarda isso. Você vai usar o final, mas eu tenho que provar para você que o que eu estou falando é verdade. Tudo bem? Não é tão simples assim. Só me acompanha, tá? Por gentileza, família. Me acompanhe o que eu quero mostrar, tá? Olha que bacana, ó. Se eu pensar nesses planetas onde são elípticas, mas algumas são próximas de uma circunferência, né? Eu vou pensar que velocidade é ΔS por ΔT. Tudo bem? ΔS por ΔT. Só que pensando numa trajetória circular, só pensando, só me aproximando, eu tenho 2πr, tá vendo? Que é o perímetro de uma circunferência. Você dá uma volta em um intervalo de tempo. Bom, então quer dizer que essa velocidade ela é 2πr pelo tempo. Tudo bem? Como eu provei lá no caso anterior que eu substituí, né? Na lei de Newton ali. Bom, agora olha o que eu vou fazer. Acompanha comigo aqui em cima, ó. Acompanha comigo aqui em cima. Eu vou dizer então que eu vou trocar esse cara, o V e o tempo, tá? Eu vou trocar os dois de lugar, ficando assim, ó. E aí, você lembra daquela velocidade que eu acabei de calcular? Raiz de Gm por R? Acabei de te mostrar. No lugar desse V, eu vou jogar aquele número que eu falei para você, beleza? Acompanha comigo, ó. No lugar desse V, eu vou colocar aquele cara. Então, olha só. 2πr sobre aquela velocidade que a gente havia calculado. E agora, você tem que fazer isso comigo, ó. Eu vou fazer a divisão de fração. Tá vendo isso aqui é uma fração? Mas eu quero mostrar para você o que eu estou fazendo, o meu pensamento. Então, olha, tá vendo? Essa era aquela velocidade que a gente havia calculado antes. Olha que bacana, ó. Eu só coloquei o número 1 aqui embaixo para mostrar para você que isso aqui é uma divisão de fração, tá vendo? Então é 2πr sobre 1, para mostrar que é uma fração, e embaixo está aqui, ó, aquela velocidade.
Beleza? E aí eu vou fazer, ó, extremos e meios, ficando assim. Me acompanha aqui em cima. 2πr, que vai multiplicar o inverso disso, tá vendo? Raiz de r sobre raiz de gm, tá vendo? Então, na hora que você faz a divisão de fração, você inverte essa raiz aqui, ó. E o último passo que eu faço é isso, me acompanhe. O último não, né? Tem muito mais coisa, mas ó, tá vendo esse raio que está aqui fora? Se ele estivesse aqui dentro, ele não estaria r ao quadrado? R ao quadrado sai como r. Então eu vou jogar esse cara para dentro de maneira que ele vá de maneira quadrática. Então se eu voltar esse r dentro da raiz, é como se fosse assim, não é? Tá vendo? É como se fosse assim. Tá acompanhando, gente? É matemática pura, matemática pura. Você vai usar ao final. Acompanha comigo só fica olhando, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a raiz quadrada dos dois lados para tirar essa raiz aqui, tá vendo? Desculpa, eu vou elevar ao quadrado os dois lados, ó. Eu vou elevar ao quadrado o lado esquerdo e eu vou elevar ao quadrado o lado direito. A hora que eu faço isso, ó como é que fica, ó. Tempo ao quadrado, tá vendo? Ó, você vai cancelar essa raiz com esse 2 e ali fica, ó, tempo ao quadrado, vamos lá. 2 ao quadrado, 4, π ao quadrado, π quadrado, e ali fica o valor, tá? Mais dois passos, mais dois passos. Tá vendo esse raio ao cubo? Eu vou jogar para baixo dividindo. Desse jeito, ó. Pronto, pronto, pronto. Acabou a abertura. Cheguei aí, tá vendo? Que o tempo ao quadrado, tá vendo? Ó, o tempo ao quadrado pelo raio ao cubo vai ser esse número aqui, ó. E por acaso vai mudar? O 4 por acaso deixa de ser 4? O π deixa de ser π? Ó, a constante deixa de ser constante? A massa do Sol deixa de valer? Não. Então todo esse número que você está vendo aqui, ó, todo esse número é uma constante. Então a terceira lei de Kepler me fala isso. Que se você pegar o tempo que um planeta leva para dar uma volta em torno do Sol, elevar ao quadrado, e pegar esse número, dividir pela distância, pelo raio da órbita ao cubo, isso vai dar um valor constante. Então, eu estou querendo falar para você o seguinte: se você pegar, por exemplo, aqui, ó, vem comigo, ó, o primeiro aqui, tá vendo? Ó, Mercúrio, vamos acompanhar Mercúrio, ó. Se você pegar Mercúrio e pegar quanto tempo ele leva para dar uma volta aqui, ó, de translação, eleva esse número ao quadrado, pega o raio da órbita, tá vendo? Eleva ao cubo. Se você fizer essa conta, você vai encontrar a mesma coisa para a Terra. Se você pegar quanto tempo a Terra leva para dar uma volta, elevar ao quadrado, e dividir pela distância dela até o Sol ao cubo, você tem o mesmo número. Então, para o sistema solar, essa relação é constante. Por isso que a gente chama de terceira lei de Kepler. Cuidado, ela fala que essas medidas, com essa matemática, tem que ser sempre constante. Belezinha, gente? Eu já vou conseguir, vou tentar, né? Não sei se vou conseguir hoje ainda, mas eu vou tentar entrar nos exercícios, eu acho muito difícil. Mas a última parte que eu preciso fazer sobre introdução da gravitação com vocês é falar sobre alguns pedacinhos da fase da Lua, né? Que eu queria fazer com mais detalhes. Mas eu tentei fazer do meu jeito, tá, gente? Olha que bacana. Se você for olhar agora o movimento orbital do nosso satélite natural, que para mim, vocês são como se fosse a Lua. No meio de tantas estrelas, é o que mais me chama atenção, beleza? Olha que bonitinho, ó. Eu quero mostrar para você as fases da Lua. Só que aí, ó, eu vou deixar esse cara em função, ó, funcionando, ó. Tá vendo? Você consegue verificar onde a Lua é cheia, onde é a Lua nova, onde é o quarto crescente, o minguante. Você consegue ver isso aí? Ó, olha a posição da Lua em relação à Terra e olha para a imagem dela da sua luminosidade. Você está percebendo que aqui onde ela está, ó, olha que ela chega aqui, olha a imagem que você vai ver, ó, ponto, você não vê nada.
Tá vendo? Tá escura. E quando ela chega aqui, ó, diametralmente oposta, ela tá na sua totalidade. Então aqui é a lua cheia, ó. Quando a lua está aqui, é a lua cheia. E quando ela está aqui, ó, é a lua nova. Você não vê nada dela. E conforme ela está indo para crescente, ó, ela está aumentando a luminosidade, tá vendo? Agora ela vai sumindo, tá vendo? Então, da posição 0, ela começa a crescer, 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 viu inteira. Agora ela começa a diminuir, 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 diminuir. Tá percebendo? Então quer dizer que essas posições recebem nomes. Ó, quarto crescente, quarto minguante, lua cheia, né? Ó, tá vendo? Ó, vem comigo, ó. Deixa eu traduzir isso aqui que ele tá falando, né? Olha só. Você percebe que a lua passa nessa posição, ela passa nessa posição. Tá pegando, gente? Ó, tô tentando pegar todos os pontos. Ela passa nessa posição, ela passa aqui, ela vai passar nessa posição que é cheia, e ela também vai passar nessa posição aqui. E cada uma recebe um nome. Essa primeira aqui, ó, é a lua nova. Aí você tem a lua cheia, e da lua nova até a lua cheia, ela precisa aparecer no seu campo de visão. Você chama ela de crescente, porque ela começa a crescer na sua vista, ó. E depois ela começa a sumir, depois da cheia, que é a minguante. Na verdade mesmo, o que eu queria que você imaginasse de todo esse desenho que eu deixei tudo em movimento, é isso aqui, ó. Pronto. Só que agora eu inverti a órbita, tá? Agora eu coloquei no sentido contrário, ó. Essa aqui é a lua nova, aí ela começa, ó, a aparecer, 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 ó. Quarto crescente. Aí ela cresceu tudo, aqui todos os raios de luz estão chegando na lua, por isso que você fala que você está vendo ela inteira. Lua cheia. Aí ela começa a sumir, tá vendo? Ó, pum, pum, ela começa a sumir, ela aparece. Então, essa aqui é a lua dos amantes, das amantes, tá vendo? Você percebe que a hora que você olha para o sol, a hora que você olha para cima e olha para a lua, já consegue descobrir qual que ela é, né? Pela curvatura dela. Ó. Quando ela está desse jeito curvada, você fala que essa lua aqui, ela está indo para crescente, tá vendo? E quando você olha a lua, ela está aqui, ó, tá vendo? Ela está sumindo, ó, é a lua nova, ela está indo para a lua nova, beleza? E esse desenho que eu estou mostrando para você, ó, tem muita influência com muita coisa no planeta Terra aqui. O movimento orbital da Lua. Algo interessante que a gente vai falar lá na frente, o movimento de rotação da Lua é praticamente o mesmo da Terra. Por isso que ela gira junto com a gente. Pegou? Então é por isso que a gente sempre vê uma única face da Lua, não vê a face oposta, né? Porque ela gira junto com a gente, né? Mas enfim, galera, aqui já estão toda a parte teórica dessa nossa aula, beleza? Dessa aula que eu estou trabalhando com vocês, a aula 19 e 20. Você já tem aptidão para fazer todos os exercícios dessa aula, beleza? E ao mesmo tempo, preste atenção agora. Eu vou encaminhar agora mesmo para a Lu uma orientação de estudos em relação a esta aula que você viu agora, para você fazer do livro. E você já pode fazer todos os exercícios, os 5 exercícios dessa nossa aula aí. Beleza, gente? Eu não vou estender o horário, porque já passou, né? E o pessoal pediu para eu não passar muito mais do que meia hora aí. Beleza? Então eu vou finalizar agora. Daqui a pouquinho eu espero vocês, se você tem alguma dúvida, tá? No Zoom ali pra gente trocar ideia, das 4 às 5. E venha, gente. Mesmo que você não tenha nenhuma dúvida, venha acompanhar a galera, que tá uma conversa bem bacana aí de muita coisa. Beleza? Me despeço, desejando uma boa semana para vocês, bons estudos. Qualquer problema, dá um toque para a Lu, ela me chama, ela me avisa, beleza? Mas essa orientação vai junto com esse material para vocês, beleza? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Continua se cuidando, gente. Tô doente de saudade. Valeu, gente. Boa semana. Tchau.